Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula de número 16. Acompanha comigo. Nós estamos falando sobre as funções, tá? E aí o objeto de conhecimento é função e o seu conceito, tá? O detalhamento máximo e mínimo da função quadrática. Ok? Então esse aí é o conteúdo da nossa aula de hoje, função quadrática, máximo e mínimo, né? Ou função do segundo grau, conforme nós já conversamos. Beleza? Então, vamos à aula. Muito bem, máximo e mínimo de uma função quadrática. O que significa isso, afinal de contas? Conforme nós já estudamos, o gráfico de uma função quadrática ou de uma função do segundo grau é uma parábola, tá? Aquela curva, né, que vocês já viram. E aí, essa parábola, ela tem a sua concavidade voltada para cima, até quando a boca dela está para cima, ou quando a concavidade está voltada para baixo, ok? E aí, pessoal, esse gráfico, essa parábola, ela tem um ponto mínimo e um ponto máximo, beleza? É isso que a gente vai ver no gráfico cartesiano de logo mais, tá? E aí, claro, eu vou trazer alguns conceitos e em seguida eu vou exemplificar para vocês. Bacana? Então vamos lá dar início. Máximo e mínimo da função quadrática. Muito bem, muito bem. O vértice da parábola, corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau, que é a função quadrática, né, muda de sentido. Então, deixa eu só falar para vocês aqui o que vem ser esse vértice. Então, eu tenho aqui a minha parábola, tá? Essa daqui, ó. Aqui é a minha parábola. O vértice que ele se refere é essa daqui, é esse daqui, tá? Então, observa, a parábola, né, ela vem nesse sentido aqui, ó. Ela vem descendo, vem descendo. Quando chega aqui, ela muda de direção. Começa a subir novamente, ó, tá? Então, esse ponto aqui, que é o vértice, é o ponto onde há essa mudança de sentido que ele está falando aqui. Ó, vamos ler de novo aqui, ó. O vértice da parábola, esse pontinho preto, corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido, tá bom? É isso que ele está falando nessa primeira parte aí do parágrafo. A função do segundo grau, também chamada de quadrática, é a função do tipo. Então essa aqui é a função do segundo grau, nós já estudamos essa função, tá? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Usando um plano cartesiano, podemos traçar o gráfico de uma função quadrática considerando os pontos de coordenadas x e y que pertencem à função. Então, o que ele está falando para nós, gente, é isso aqui. Veja, o gráfico cartesiano vocês já conhecem, tá? Vou desenhar aqui rapidamente, olha só. O gráfico cartesiano, tá? Nós já sabemos que esse eixo aqui é o eixo x, tudo bem? E esse aqui é o eixo y. O eixo x também é conhecido como eixo das abscissas e o eixo y, eixo das ordenadas, ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse meu gráfico que eu desenhei para vocês aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá aí. Então nós temos o gráfico cartesiano, tá? Que são essas retas pretas aí, x e y, e eu tenho a minha parábola, que é essa que está em vermelho. Aqui eu tenho o ponto mínimo da minha parábola, ok? Esse ponto, ele tem uma coordenada. Olha só, bem aqui eu vou ter os valores de x e de y.
nesse ponto aqui, nesse ponto preto, eu tenho uma coordenada, que é o valor de x e o valor de y. Vamos supor, só para vocês entenderem, vamos supor que aqui no eixo x a coordenada seja igual a 2. Por exemplo, estou chutando aqui um valor, tá? E aqui no eixo y, que é nessa parte de baixo aqui, o valor é igual a menos 4, vai. Professor, por que é menos 4? Porque nós já sabemos que num gráfico cartesiano, a parte de baixo do gráfico, tá, é negativa, ok? Então, todos os números desse ponto aqui para baixo, eles são negativos. E todos os números desse ponto, né, que é a origem do meu plano cartesiano, para cima, são todos positivos, beleza? E os que estão à direita são positivos, aqui no eixo x, e os que estão à esquerda são negativos, tá? Por isso que esse 4 aqui, ó, ele é negativo, porque ele está na parte de baixo do meu eixo y, tá? Então, vejam, o valor de y é quanto? Menos 4. Então, no lugar aqui de y, a gente já pode escrever o valor, menos 4, tá? Menos 4 bem aqui. E quanto vale o x? O x, podemos até, inclusive, ligar esses pontos aqui, ó. Pronto, liguei os dois pontos aqui. Os dois pontos não, liguei as duas coordenadas, né, x e y, formei ali um ponto. Então, aqui, no lugar de x, eu vou substituir quem? O 2, né? O valor 2, já que o valor de x aqui é igual a 2. Perceberam? Então, observem, vamos lá, do início, né? Eu tenho um plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Nesse plano cartesiano, eu coloquei ali a minha parábola. Essa parábola, ela tem um ponto mínimo ou pode ter um ponto máximo. Nesse exemplo que eu dei para vocês, ela tem um ponto mínimo, tá? Porque ela foi lá para baixo, lá para a parte negativa do eixo y. Então, ali é o ponto mínimo dela. Bacana. Além disso, eu tenho as coordenadas x e y. O vértice da parábola, bem ali tem uma coordenada, que é o valor de x e o valor de y. E ali nós identificamos os valores. É assim que a gente vai trabalhar nos exercícios hoje, ok? Vamos seguindo. Bom, na próxima cartela aqui, nós temos aqui o gráfico, tá? Vejam, vamos analisar esse gráfico aqui com calma. Na imagem a seguir, temos o gráfico da função. Então, tem uma função aqui qualquer, x² menos 2x menos 1, tá? Tá aqui a função, ó. Esse gráfico é uma parábola, temos uma parábola nesse gráfico, tá? E aqui está o seu vértice, bem aqui. É o ponto mínimo da minha parábola, tá? E aí eu tenho os valores no eixo x e no eixo y. Veja, aqui no eixo x, qual é o valor que eu tenho? Onde o vértice da parábola, né, coincidiu aqui. Eu tenho o valor 1, ok? E no caso do y, menos 2. Se a gente ligar essas duas coordenadas, olha como é que fica. Pronto. Se eu perguntar de você agora, quais são as coordenadas desse ponto aí, desse vértice? Tá aqui, ó. As coordenadas do vértice são x igual a 1 e y igual a menos 2. Entenderam? Tranquilo até aí? Esse V aqui é o do vértice, tá? Onde é o vértice? É bem aqui nesse ponto, onde a parábola para de diminuir, né? De decrescer, e aí ela começa a crescer novamente. Ali é o vértice. E as coordenadas desse vértice, 1 e menos 2. Professor, de onde foi que veio esse 1
Esse 1 ele veio daqui, que é o eixo x, ó. Ok? E o menos 2, professor, veio da onde? Daqui, que é o eixo y. Por que ele é negativo? Porque ele está na parte de baixo do gráfico, tá? Desse ponto aqui para baixo, todo mundo é negativo. Desse ponto aqui para cima, todo mundo é positivo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, tá? Só relembrando aí alguns conceitos sobre plano cartesiano, ok? Bom, vamos seguindo. Coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, que coordenadas são essas, professor? São essas aqui que a gente acabou de ver. Não esqueçam que aqui é o valor de x. O primeiro valor sempre é x, tá? E o segundo valor sempre é y. Não pode inverter, ok? Isso são as coordenadas. As coordenadas do vértice de uma função quadrática, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas. Então, isso aqui eu quero que você anote, tá? Escreve no teu caderno aí essas duas equações que a gente vai utilizá-las. Quando eu quiser encontrar a coordenada x do vértice da parábola, eu vou usar essa fórmula aí. Menos b sobre 2a. Beleza? Quando eu quiser encontrar a coordenada y, eu vou utilizar essa outra equação aqui. Menos delta sobre 4a. Tá certo? Menos delta sobre 4a. Professor, quem é delta? Não lembro qual é o valor do delta. Tá aqui, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembram lá da equação do segundo grau, quando a gente vai calcular uma equação do segundo grau, que a gente precisa encontrar o delta, né? Depois a gente encontra x1, x2, né? Toda aquela história lá, tá? Então, o delta ele sempre vai valer, para esse caso aqui, né? b ao quadrado menos 4ac. Bom, então, essas são as duas equações para a gente encontrar a coordenada x e a coordenada y do vértice ali da minha parábola. Muito bem, muito bem. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui, trouxe um exemplo para a gente verificar, tá? Vamos encontrar as coordenadas do vértice da função. Aí está a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Beleza? Então vamos lá verificar quanto que vale as coordenadas do vértice, ok? Bom, aqui, na verdade, a gente vai fazer o cálculo, tá? Porque as coordenadas, o vértice é bem aqui, tudo bem? O vértice é bem aqui. Quanto que vale o x? Vale 2, ó. Quanto que vale y? Tá bem aqui, vale 2 também, tá? Então, as coordenadas desse vértice, ó, 2 e 2. Ele já deu ali os valores. Mas como que ele chegou nesses valores aí? É isso que eu quero que você aprenda, tá? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Não precisa anotar nada por enquanto. Só preste atenção aqui. Então, eu preciso encontrar as coordenadas x e y, tá? Que são as coordenadas do vértice. X e y. Eu vou atrás primeiro do valor de x. Para eu encontrar x, o que eu vou fazer? Vou usar essa equação aqui, ó. Menos b sobre 2a. Então vamos lá. Menos b sobre 2a. Bacana? Menos b sobre 2a. Bom, quem é a minha equação? Menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Quanto que vale o coeficiente a? Menos 1. Coeficiente b, 4. E o coeficiente c, menos 2. Tá? Já vimos esse assunto. Ó,
aqui na frente do x tem o número 1, ele não aparece, mas a gente já sabe que ele está aí, tá? Portanto, ele é menos 1. O coeficiente b é esse outro aqui, 4, e o coeficiente c, menos 2. Tranquilo? Muito bem, então vamos substituir aqui na nossa expressão, na nossa equação aqui. Vai ficar x igual menos b. Quanto que vale b? 4, né? 4. 2 vezes a. Quanto que vale o a? Menos 1. Então, no lugar de a, eu vou substituir menos 1. Tudo bem? Então, vai ficar 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Ok? Menos 2. Agora, observa o seguinte. Aqui em cima, na parte de cima da fração, no numerador, o 4 ele é negativo, tá? E no denominador, o 2 ele é negativo também, tá? Porque, na verdade, não, é negativo mesmo, tá certo, porque o a ele vale menos 1. Então, no lugar de a, eu vou substituir menos 1. E aí, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2, ok? Muito bem. Então, o valor de x aqui nesse caso, meus amigos, o valor da coordenada x é igual a 2 positivo. Ó, 4 dividido para 2 é igual a 2. Menos dividido para menos dá mais, ok? Joguinho de sinal aí para você. Então, o resultado aqui é igual a 2 positivo, ou seja, eu já encontrei o vértice, né? Olha só, vamos apagar aqui. O vértice não, a coordenada x, que é igual a 2. Vamos atrás agora da coordenada y. Coordenada y. Para eu encontrar a coordenada y, eu vou usar essa outra equação aqui, pessoal. Ó. Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Menos delta sobre 4a. Beleza? Vamos lá. Y é igual menos delta. Pergunto a você, quanto que vale o menos delta? Ou ainda, quanto que vale o delta, né? Quanto que vale o delta? Não sabemos. Por quê? Porque a gente precisa calculá-lo, ok? A gente precisa calcular o delta. Lembra que eu falei para vocês que o delta ele tem um valor? Olha aqui o valor. Ó. B ao quadrado menos 4ac, não é? Então, vamos lá encontrar o valor do delta. Vou fazer aqui do lado. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, vai ficar b ao quadrado. Quanto que vale o b? 4, né? Então, 4 ao quadrado é igual a 16, menos 4 vezes o valor de a, o a é menos 1, vezes o valor de c, que é menos 2. Então, o valor do meu delta aqui vai ser 16. Aí eu tenho o jogo de sinal ali. Ó. Eu tenho menos 2, ou menos 1 vezes menos 2, que vai dar 2 positivo. Ok? 2 positivo vezes 4 negativo, 2 vezes 4, 8. E aí, o valor vai ser negativo, tá? Porque o resultado da multiplicação aqui deu positivo, tá? 2 vezes 1, positivo, com menos 4 negativo. Resultado deu negativo. Então, o delta, moral da história, né? O delta aqui é igual a 8, tá, gente? Encontramos o valor do delta. Muito bem. Agora a gente vai voltar para cá novamente. Ó, quanto que vale o delta? 8, né? Então vai ficar menos 8
menos 8 aqui, sobre 4 vezes o valor de A. Quanto que vale o A? Menos 1. 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Podemos até colocar direto logo aqui, ó. Menos 4. Tá? 8 dividido para 4 é igual a 2. Menos dividido para menos é igual a mais. Então, esse y, ele é positivo também, ok? Então, aí está. Encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. Encontrei o valor das duas coordenadas. Olha só. Pronto. Exatamente como, ó, x igual a 2, esse aqui é x, esse aqui é y, tá? X igual a 2 e y igual a 2, tá? Conforme está lá no gráfico, ok? No caso ali do nosso exemplo, foi dado o valor das duas coordenadas, vocês viram ali no gráfico, x igual a 2, y igual a 2 e tal. Mas aquilo ali é para efeito de exemplo, tá? Não é sempre que o valor vai vir, a gente precisa calcular. E eu mostrei para vocês agora há pouco, né, como que a gente faz esse cálculo para encontrar o valor de x, tá? O valor da coordenada x, o valor da coordenada y, vocês vão seguir exatamente aquele passo a passo ali, tá? Encontra o valorzinho de x, depois o valor de y. Quando você for calcular y, você vai precisar do valor de delta. Aí você vai lá e calcula o delta. Viram que eu calculei de verde ali o delta? Então você encontra o valor de delta, que deu 8. Aí você volta novamente lá para encontrar o valor de y, tá? Aí você encontra as duas coordenadas do vértice da parábola. Vamos para a próxima. De acordo com o sinal do coeficiente A da função do segundo grau, a parábola poderá apresentar sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Já estudamos isso também, né? Quando o coeficiente A for negativo, a concavidade da parábola estará voltada para baixo, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se bem que já está aqui, né, o gráfico, mas vejam, esse coeficiente A, que ele está se referindo, gente, é esse aqui, ó. Vejam como A é negativo. Se A é negativo, então a concavidade da parábola é voltada para baixo, conforme ele está falando aí. E de fato, está aqui o gráfico. Vejam que a boca da parábola está para baixo, tá? Ela está emborcada. Então, nesse caso aqui, né, mesmo antes de você fazer o cálculo, você já sabe se a parábola será voltada para cima ou para baixo, a concavidade, tá? Quando o coeficiente A for negativo, a concavidade será voltada para baixo, beleza. Nesse caso, o vértice será o máximo valor atingido pela função. Olha só, nesse caso, o vértice será o valor máximo. Será o valor máximo, ou o máximo valor, atingido pela função. O que ele está falando para nós é isso aqui. Veja. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluída a tela. O gráfico ele vinha crescendo aqui, ó. O gráfico vinha crescendo, né? Vinha subindo, vinha subindo. Imagina só um goleiro batendo um tiro de meta, tá? Então ele chuta a bola começa a subir, né? A bola vem subindo, vem subindo, vem subindo. Quando chega aqui no ápice, ela começa a descer novamente, tá? Então esse ponto aqui é o ponto máximo. É como se a bola, né, chegasse no máximo que ela consegue chegar lá em cima e depois ela vai começar a descer novamente. É isso que ele está falando para nós. Ó, o vértice será o valor máximo atingido pela função. Tá? Então tá aqui, ó. Novamente.
parábola vem crescendo, quando chega aqui, ela começa a decrescer novamente. Ok? Quando o coeficiente A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Para funções com coeficiente A positivo, a concavidade estará voltada para cima e o vértice representará o mínimo da função, nesse caso a função quadrática, né? Então veja, como o coeficiente A aqui é positivo, nós já sabemos que a concavidade, né, da parábola será voltada para cima, está aqui. Ok? E essa daqui já é o contrário da outra lá, do outro gráfico. Veja que o ponto mínimo já está aqui para baixo, tá? Porque nesse caso aqui, a parábola, ela começou a descer, ó. Desceu, 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 chegou aqui, parou de diminuir, né? Parou de descer e subiu novamente, tá? Então aqui é chamado de valor mínimo, ok? Vamos para mais esse exemplo aí para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Ele diz, uma parábola é descrita pela função. Então tá aí a função, f de x igual a 4x ao quadrado menos 16. Qual é a soma das coordenadas do vértice dessa parábola? Qual é a soma das coordenadas do vértice dessa parábola, né? Então, vamos logo fazer o seguinte aqui, ó. Vamos logo atrás do delta. Então, deixa eu colocar aqui para cima. Eu tenho 4x ao quadrado menos 16x igual a 0, ok? Por que igual a 0, professor? Porque eu peguei essa função aqui e igualei a 0, tá? Para eu poder encontrar o delta. Então, quanto que vale o A? Quanto que vale o B e quanto que vale C? A é igual a 4, tá? É o coeficiente A. Já pergunto a você, então, essa parábola, a concavidade dela será voltada para cima ou para baixo? Para cima, né? Por quê? Porque o coeficiente A ele é positivo. Então, a parábola ela vai ficar voltada para cima, a sua concavidade. O valor de B, 16, menos 16. E percebam que eu não tenho o valor de C, tá? O valor de C, nesse caso aí, a gente vai considerar como sendo zero, porque essa equação do segundo grau é uma equação incompleta, ok? Por isso que não tem valor de C. Muito bem. Então, olha só. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, não é? Então, o delta será igual a B ao quadrado. B ao quadrado. Quem é B? Menos 16. Então, aqui vai ficar, ó, menos 16 elevado ao quadrado, tá? Menos 4 vezes o valor de A. O A é igual a 4 também. Só que o C, meus amigos, é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado dessa multiplicação será 0. Então, eu vou considerar apenas 16 menos 16 elevado ao quadrado, tá? Já que o restante ali da nossa equação zerou, né? Deu igual a 0. Então, menos 16 elevado ao quadrado, eu já sei que esse valor ele vai dar um valor positivo, tá? Porque a base é negativa, mas o expoente é par, que é o 2. Então, o resultado aqui do delta, ó, 256. Ok? Esse é o valor do delta. 256, que é um quadrado perfeito, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Ele quer que nós encontremos a soma das coordenadas do vértice. O que significa isso, professor? Significa que ele quer que nós encontremos o valor de x e o valor de y e em seguida faça a soma dos dois. É isso que está sendo pedido, ok? Então, nesse caso aí, o que a gente vai fazer? Para encontrar o valor de x, olha só, vamos utilizar essa equação aqui. Menos b sobre 2a. Então, menos b
sobre 2A. E para encontrar o valor de y, vai ser igual a menos delta sobre 4A. Não foi isso que nós fizemos no exemplo anterior? Né? Então pronto, meus amigos. Basta agora substituir os valores aqui, ó, valor de B, valor de A, o valor de delta. Delta nós já encontramos que deu 256. O A nós já temos também, né? Quem é A e quem é B, professor? Está aqui, ó. O valor de A e o valor de B, ok? Basta substituir nessas duas equações que nós encontraremos o valor de x e de y, tá? Uma vez encontrado esses dois valores, basta somá-los, tá? Basta fazer ali o somatório dos dois valores que a gente vai chegar na resposta ali do problema apresentado. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!